Vamos fazer a leitura então de Efésios 4, verso 11. E ele mesmo, ele, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, propósito, porque que ele separou esses oficiais, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Até aqui tá bom, vai ser o suficiente para eu falar o que eu quero. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, recorremos a Ti e a Tua graça essa noite. Cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa urgente dependência de graça. Eu não sei se o Senhor quer derramá-la aqui hoje, porque o Senhor não tem nenhuma obrigação de fazer qualquer bem a nós. Eu só peço que o Senhor se apiede de nós. Se o Senhor procurar aqui dignidade para fazer alguma coisa, o Senhor não vai encontrar. Se o Senhor procurar justiça a fim de fazer o bem a nós, o Senhor também não vai encontrar. Tudo que o Senhor vai encontrar, Senhor, são pecadores, carentes da misericórdia divina. E pedimos, tem misericórdia para quem não merece misericórdia. Usa de graça, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Domingo que vem eu volto com a série de Apocalipse e vou pregar sobre a queda da grande meretriz, da grande Babilônia. E depois o capítulo 19, encerrando o 6º ciclo, e aí entramos no último, 7º ciclo, e vamos encerrar o livro de Apocalipse. Mas hoje é uma palavra pastoral muito oportuna, muito pertinente e necessária para todos que vão nos ouvir no Brasil, fora do Brasil, mas essencialmente para a Igreja Aliança do Calvário, a qual eu sou pastor. Eu vou falar sobre amadurecimento espiritual, crescimento espiritual, mas o tema de hoje é crentes que nunca crescem, que nunca amadurecem. O objetivo da minha mensagem é estimular você a sair da estagnação. O objetivo da mensagem é estimular você ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento da sua fé, a sair da zona de conforto, do ananismo, da anorexia, da anemia e voltar a crescer. Eu quero trabalhar os seus músculos hoje espirituais. Eu quero alongar você. Eu quero estimular você a começar a dar pequenos tiros até correr uma maratona e voltar à forma física, espiritual, que parou, estacionou. E a ordem para nós não é a zona de conforto. Há mandamentos na Bíblia ordenando o nosso crescimento, o avanço espiritual. E se você não obedece, você está em desacordo com a palavra. Nós sabemos que vida cristã não é ausência de lutas, sofrimento nem dor. Você sabe disso. Essas coisas são comuns e nos acompanharão por toda a vida.
dor, sofrimento, tribulação, são comuns. Entretanto, muito do sofrimento, da dor que os cristãos passam, que vocês passam, é fruto, é causado pela imprudência, imaturidade e falta de discernimento, os quais, se você não tivesse, lhe poupariam muita dor de cabeça, muita tribulação, muito sofrimento. Veja só, sofrimento, dor, tribulação são comuns, são patentes ao crente. Entretanto, muito do que nós sofremos é em razão do ananismo espiritual, é em razão da imprudência, imaturidade. E estes cristãos, que já estão há 1, 2, 10 anos na igreja, mas não se desenvolvem, estão sempre envolvidos em uma série de tropeços, escândalos, cabeçadas, em razão da sua imaturidade. É o que eu chamo dos crentes sofrenildos. O que é o crente sofrenildo? Ele sofre porque ele vai correr sem amarrar os cadarços, ele cai, arrebenta tudo. Isso não é uma tribulação. O pobre infeliz não se deu conta que precisa amarrar os cadarços antes de correr. Então cai e se arrebenta. Aí você tem que socorrer aquele crente arrebentado, cujo Satanás não precisou nem de agir, os próprios sapatos se ocuparam de derrubá-lo. E aí você, como oficial, tem que deixar de atender uma ocorrência grave, uma luta no casamento, uma coisa, para tratar dos sapatos desamarrados do crente imprudente. Sofrimento, legítimo. Fraturou a perna, ralou a cabeça, infeccionou, está sofrendo. Mas não foi uma tribulação. Foi um ataque de Satanás. Ele não amarrou os cadarços. Maturidade, prudência, falta de discernimento. E o resultado disso é dor de cabeça para eles e para a igreja, que sofre com crentes imprudentes e imaturos. E o autor de Hebreus estava tendo esse problema com a igreja dele. Alguns atribuem a autoria da carta de Hebreus a Paulo. Pode ser que Paulo usou todo o seu recurso do judaísmo para escrever essa carta. E ele vai escrever a eles porque ele estava passando por isso. No capítulo 5, Hebreus 5, não precisa abrir, olha para mim, verso 11. Olha só a repreensão que ele faz. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto. Ele queria tratar umas coisas assim elevadas, ele queria conversa de gente grande com eles. Mas, porque vocês custam entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, conversão, tanto tempo na igreja, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições de Deus. E em vez de alimento sólido, conversa de gente grande. Vocês ainda precisam de leite, mamar. E quem precisa de leite é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então ele está repreendendo eles. Gente, vocês já estão tanto tempo na fé, eu estou querendo tratar com vocês de projeto missionário, de oficialato, eu estou querendo tratar de evangelismo, ou de coisas assim elevadas no âmbito social, ou tratar assim doutrinas elevadas, ou até trabalhar áreas em vocês mais maduras, mas não tem jeito.
Vocês estão precisando de João 3,16, Salmo 23. Ainda tem que dizer, não dorme sem ler a Bíblia não falta de culto, culto tem que vir domingo, quarta. Não pode falar assim com a mulher, pode vestir assim, não entendeu até hoje, não pode pôr esse tipo de roupa. Entendeu até hoje, tem que pagar a conta em dia, o nome tem que estar limpo. Não pode passar nota fria, o comércio que se abre tem que estar de acordo com o Estado, dai a César que é a César, a Deus que é de Deus. Ele ainda não entende. Você vai aconselhar depois de 5 anos. Ué, irmão, você está passando nota assim, depois de 5 anos de Aliança Calvário? Você não sabia que é pecado? Ué, irmã, eu vi uma foto sua no seu Instagram. Onde que ficou a roupa, santa? Tem que ensinar que não pode um crente tirar foto, expor daquela forma, depois de tantos anos na igreja. Aí vai eu ter que te chamar para aconselhar a coisa que uma criança com um pouquinho mal de neurônio já sabe que não é correta. O autor está falando. Preste atenção. Deus nos salva dos nossos pecados. Processo que chamamos de conversão. Ok? Só que a conversão é o primeiro passo na fé. Mas a vida cristã não se limita à conversão. Ela não termina com a conversão. Se você notar, a Bíblia compara a conversão a um parto. Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Então a conversão é considerada um nascimento. Agora, nenhum bebê nasce, nenhum bebê vem à luz e passados 5 anos, ele continua bebê. O que se espera dele após 5 anos é que ele se desenvolva, que ele cresça, passe a idade infantil para a juventude e a idade adulta. Semelhantemente, os cristãos, após se converterem, após nascerem de novo, se espera que eles amadureçam, se desenvolvam, ano após ano, leitura após leitura, congresso após congresso, jejum após jejum, luta após luta, que ele vá evoluindo, progredindo, se desenvolvendo. Deus tem um propósito para a sua igreja aqui na terra após a conversão. Nós convertemos e o alvo final da conversão é a glorificação, que é a nossa entrada nos céus, na eternidade. Mas, enquanto estivermos na terra, o propósito de Deus para nós após a conversão é o nosso amadurecimento, é o nosso crescimento espiritual. Veja isso em Romanos 8, 28, 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá, calma aí. O que é todas as coisas? Tudo que ocorre debaixo do céu após a nossa conversão, tudo, a vida diária, coopera para o bem. Que bem é esse? 29. Para que nós sejamos conformes à imagem de Cristo. Tudo nessa terra trabalha para nos aperfeiçoar, para nos fazer a imagem, o modelo, o padrão de Cristo. E é isso que o texto de Efésios trata, o texto que nós abrimos, Efésios 4. O que está acontecendo aqui em Éfeso? Paulo, após de tratar de assuntos doutrinários, bem teológicos, no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, agora no 4 ele passa para tratar de assuntos práticos. E no verso 6, Paulo diz como e através de quem Deus age. Através de quem Deus age, Deus atua na igreja. Veja o verso 6. Efésios 4, 6. Olha lá. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos.
Ok? O que Paulo está ensinando aqui? Como Deus age, ou através de quem? Por meio de todos. No Antigo Testamento, Deus agia apenas através de um grupo limitado, rei, sacerdote e profeta. Agora hoje, Deus age através de toda a igreja, de todos os cristãos. E como Ele faz isso? Através dos dons que Ele deu à igreja. Está do verso 7 ao 11. Ele deu dons, Ele distribuiu dons. Por isso que fala que Ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele distribuiu dons. Todos os crentes possuem dons. E Deus então age através dos dons que Ele deu a todos os crentes. Ok? Isso está no verso 7 a 11. E aqui no caso são dons ministeriais. Verso 11. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Ele age na terra através de toda a igreja, todos os crentes, dando os dons a eles. E no caso aqui, dons ministeriais. São dons ministeriais, apóstolo, evangelista, mestre, pastor e profeta, para servir a igreja. Ok? Deus distribui esses dons para eles servirem, ministrarem a igreja. Mas para qual fim? Por que Ele separou esses dons? Por que Ele deu os dons a eles? Para quê? Qual o propósito? O verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Que isso? Presta atenção. Portanto, esta é a lição principal desse texto. Deus separou esses dons para o amadurecimento, aperfeiçoar. O que quer dizer essa palavra? Tornar perfeito. Deus separou esses dons para o amadurecimento, desenvolvimento espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que se Deus separou isso, quando usa o termo santos, está falando de convertidos, já estão convertidos. Mas a fé não se limita a estar apenas convertido. Agora Deus exige que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Por isso separou ministérios para este fim, aperfeiçoar. Aqui aprendemos três lições. Primeira lição, escute, Deus nos chama para crescer. Não podemos ficar estagnados. É uma ordem. Deus nos chama para crescer. Deus nos chama para nos desenvolver. Essa é a primeira lição. Não existe conforto no reino. Amós está escrito assim: ai daqueles que andam à vontade em Sião. Paulo compara a igreja ao reino, ao quê? Campanha militar, guerra, luta, combate. Combate, guerra, luta não é lugar de conforto. Segunda lição, a ordem é dirigida para qual categoria de crentes? Qual categoria que Paulo está chamando para crescer? Os pastores? Não. Os diáconos? Não. Os oficiais? Não. O texto diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A palavra dos santos envolve todos os salvos, todos os membros da igreja. O idoso, o velho, o jovem, o casado, o solteiro. Todos os cristãos. Em que áreas devemos amadurecer? Pelo menos em 3 áreas. Eu coloquei aqui. Quais são as áreas que Deus está chamando? Ei, tira o traseiro, vamos trabalhar. Pelo menos 3. Doutrinariamente, moralmente e espiritualmente. Deus quer que nós cresçamos doutrinariamente, moralmente, espiritualmente. Primeiro, doutrinariamente. Meu irmão,
Você precisa conhecer a fé que você professa. Você precisa dominar o corpo de doutrinas da fé cristã. Pedro diz para cada um de nós sabermos responder a razão da nossa fé. O que é responder a razão da nossa fé? Se alguém perguntar para você, por que você crê no que você crê? Você sabe responder? Por que você crê no que você crê? Por que você crê em Deus e não em Buda? Por que Jesus é o caminho e não Maomé? Como alguém é salvo? Quem criou o céu e a terra? Você precisa dominar, crescer, amadurecer, se desenvolver. É impressionante a quantidade de crentes, 1, 2, 10 anos na igreja, e não sabe dizer o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Com base no que um homem se torna justo diante de Deus? Me fala sobre a doutrina da condenação eterna, a doutrina da reprovação. Precisa saber, os anjos, qual é a função dos anjos? Tem gente que está numa igreja reformada há 1, 2, 10 anos e ainda está amarrando o demônio, está declarando, está profetizando, está amarrado, eu determino, eu declaro. Isso é misticismo. Está usando óleo para ungir a casa ainda. Não sabe. Então Deus está chamando para você se desenvolver, investir em leitura, em material bíblico, vir na escola dominical. Segundo, em que áreas devemos amadurecer? Moralmente. Como é que pode cair nos mesmos pecados todos os anos? O que é crescer moralmente? É crescer em santidade, em equilíbrio emocional, é crescer no caráter. Não é possível, depois de tantos anos, as mesmas deficiências, caindo nos mesmos pecados. É um chamado a você se desenvolver, a conter as inclinações do seu caráter, medo, timidez, ira, sensualidade, avareza, gula, preguiça. Essas coisas têm que se desenvolver com o tempo. Porque o irmão é casquinha de ferida. Pode falar com ele de qualquer jeito. Eu entendia isso no primeiro ano, mas no quinto, até hoje com problema com pornografia. Até hoje não sabe falar com a mulher. Até hoje não tem competência para cuidar dos filhos. Moralmente, um homem justo, tem o trabalho limpo, os papéis limpos, a declaração do imposto de renda limpo, olhos limpos, pessoa limpa, cresceu moralmente. Terceiro, o chamado é para desenvolver espiritualmente também, a sua comunhão com Deus. Tem crente que só me procura para relatar problema, é o sofrimento, só vê ele assim, ó. Entra e sai da igreja, todo culto com a cara assim, parece que ele só tem problema, ele não goza de outra coisa na vida. Não, querida, você precisa, problema não é tudo na vida, dívida não é tudo, tem uma parte da fé que é dedicada à comunhão com Deus, a ser cheio do Espírito Santo, a desejar o céu, a andar com Ele igual Enoque, crescer no discernimento espiritual, crescer na independência dos homens. Entrou na igreja no início, muito apegado, muito afeto, vai passando o tempo, corta o cordão umbilical, desapega das pessoas. O desenvolvimento espiritual me faz querer menos dos homens e mais de Deus. A minha dependência de Deus aumenta e diminui da dos homens. Mas o que a gente está vendo é 2, 3, 5 anos. Conhecimento doutrinário, bíblico, não mudou nada depois de anos. O crescimento moral continua a mesma coisa. Espiritual. Vocês precisam se desenvolver. Eu acompanhei nessa igreja, eu sou o fundador da igreja, eu acompanhei dezenas de pessoas que se converteram, eu vi a conversão delas.
E eu não só vi, porque elas permanecem até hoje aqui, e eu vi o desenvolvimento delas nessas áreas. Eu vi ano a ano eles crescendo doutrinária, teologicamente. Eu vi anos eles crescendo no seu domínio contra o pecado, na sua pureza. Eu vi anos passando e eles se desenvolvendo espiritualmente. E são homens e mulheres sólidos, bíblicos. Enquanto que eu vi também alguns que não saem do lugar. Paulo agora começa, que esse é o desejo de Paulo, e é o meu também. Pode pegar o microfone? Vem cá explicar a justificação pela fé para mim. Ai, se eu faço isso, hein? Fique tranquilo, não vou querer ninguém morrer de infarto agora. O Evangelho em 3 minutos. Doutrina da eleição, Pai Santo. Ou melhor, pastor, eu vou mostrar meu desenvolvimento, vou deixar meu celular com o senhor, com a senha. E o histórico dos últimos 30 dias, pode ver, pastor, só site evangélico. Paulo começa desejando o crescimento doutrinário. Veja o verso 13. Primeiro ele fala por que separou os dons, para o amadurecimento dos crentes. Agora em qual área? 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até aí, a unidade da fé. Até que todos cheguemos. O que é isso? Alcançar. Significa que não alcançou. Ele quer que os crentes alcancem. Cheguem lá. No que? Unidade da fé. Fé aqui é a fé professada, é o corpo de doutrinas, é a fé cristã. Deus quer que os irmãos creiam na mesma coisa, que eles entendam a mesma coisa. Ele não quer uma igreja desequilibrada no entendimento das doutrinas. Ele não quer um irmão que conhece muito e o outro que não conhece nada. Ele quer que todos cresçam doutrinariamente. Vocês precisam se desenvolver. Não pode ser só o Tales, não pode ser só o Cunha, só o Tiago, só algumas mulheres que devam conhecer bem a Escritura, as doutrinas, mas toda a igreja. Aqui Paulo fala de duas coisas: unidade doutrinária e maturidade doutrinária. Primeiro, unidade doutrinária. Paulo não quer confusão doutrinária. Membros da mesma igreja que entendem a mesma doutrina de formas diferentes. Um entende uma coisa, o outro entende outra. Confusão doutrinária. Na mesma igreja, pessoas se divergem, não compreendem aspectos da fé, aspectos da doutrina. Paulo não quer que todos entendam a mesma coisa, creiam na mesma coisa, confessem a mesma coisa. E às vezes não é assim. Termina um sermão, nossa, eu adorei o sermão, eu não gostei. Nossa, eu entendi, você viu que bem? Não, eu não entendi nada. Nossa, eu tenho dificuldade com a doutrina. Eu não tenho. Paulo quer. E segundo, maturidade doutrinária. Um compreende, a primeira é, um entende uma coisa, outro entende a outra. A segunda é, um compreende e o outro não compreende. Um compreende com clareza a exposição de Apocalipse, a escatologia amilenista, compreende com clareza acerca dos dons espirituais de Coríntios 12, 14, compreende com clareza a doutrina da justificação pela fé. O outro não entende, por quê? O outro está atrasado, não se desenvolve, não cresceu. Deus então não quer uma igreja dividida, ou desigual doutrinariamente. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque alguns não se desenvolvem. Você sabe o que é a doutrina da membresia da igreja? Você sabia que nessa igreja tem os membros e os não membros?
Quem são os membros? Aqueles que professam a nossa fé, aqueles que subscrevem a nossa confissão de fé, aqueles que passaram pelo batismo ou por aclamação, e eles foram aprovados pelo seu testemunho, e eles concordam com o nosso corpo doutrinário. Nós somos uma igreja batista reformada, calvinista, cremos nos 5 pontos de Calvino, nos 5 solas, e tem os não membros, que é os que ainda não se batizaram ou não foram aclamados, porque não têm um bom testemunho ou porque ainda não compreenderam a doutrina, por isso não se integraram no corpo. E tem os membros também que vivem como se não fosse membro, tem também esses, eu não podia ter esquecido. Deus quer isso. Pastor, mas eu só estou vindo na igreja porque eu quero receber uma bênção. Eu vou te mostrar como é que recebe bênção, aqui na palavra ainda, só você esperar. Se quiser, tem aquela ali da Voluntários, é grandona, tem óleo, tem sal, abençoa ali à vontade. Cobra um pouquinho caro, tá certo, mas abençoa. Dependendo do tamanho da bênção, né? Coisas caras, coisas valiosas custam caro, né? Assim, nada que R$1.000 não resolva para sua bênção. Irmãos, Deus quer nessa igreja, do jovem ao idoso, do solteiro ao casado. O objetivo é que todos cresçam no conhecimento. Agora, Paulo explica que dentro desse corpo doutrinário, tem uma doutrina especial, que ele deseja que todos os crentes dominem. Ok? Paulo está falando agora da maturidade doutrinária. Quais doutrinas? Todas as doutrinas da fé. Mas dentro desse corpo de doutrinas, tem uma que Paulo diz, essa vocês não podem deixar de dominar, de crescer. Qual que é? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nossa maior ênfase dentro do conhecimento deve ser no conhecimento de Cristo. Ok? Mas espera aí, pastor, nós já não conhecemos Cristo? Sim, já conhecemos. Mas conforme o tempo vai passando, devemos crescer no conhecimento de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Porque Paulo fala o que no 13? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento. O que é o pleno? Conhecimento total, a extensão do conhecimento, a profundidade do conhecimento. O pleno, nós não atingimos ainda o conhecimento completo de Cristo. É isso que Deus mais quer que nós dominemos. Que é quem? O Senhor da sua fé, o seu Salvador, a pedra na qual a igreja é fundada, o seu cabeça. Deus quer isso, que você conheça a vida de Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o governo de Jesus. Você tem, quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Me fala quem que é Jesus. Você tem que conhecer. Jesus era aquele que estava na eternidade, porque Apocalipse fala, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Que é isso? Antes de tudo ser criado, já existia Pai, Filho e Espírito, em completa harmonia. Deus cria os céus e a terra e o homem à sua imagem. O homem cai. E ele entra em estado de condenação. Deus cria um plano de redenção. E da redenção, o Filho teria que vir. O Filho abre mão da sua glória, Filipenses 2. Esvaziou-se a si mesmo, a semelhança de homem. E ele se encarna do céu da sua glória para ficar no ventre de uma virgem, e nascer e ser vestido de ossos, nervos, músculos e pele, sofrer, suar, sangrar, sentir medo, fome e cansaço, sem deixar de ser Deus, união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Para quê? O único homem
que observou toda a lei moral de Moisés, a lei cerimonial, sem transgredir uma única vez, um único dia, em um único segundo, e cumprir toda a justiça de Deus, recebendo então o mérito do único homem justo que existiu, mas na cruz, ele é condenado, e acontece o que? A doutrina da imputação. Nossos pecados são imputados, lançados em Cristo, e na cruz, ele se faz pecado, para que o pecado seja tirado de mim. Mas se o pecado for tirado de mim, eu me torno inocente. Inocência não leva para o céu, mas justiça, mérito. O único que tinha mérito estava na cruz. O que acontece? Doutrina da dupla imputação. Uma vez que o meu pecado é imputado sobre ele, a justiça e o mérito que ele recebeu por cumprir toda a lei, ele imputa na minha conta, lança sobre mim. Então eu sou vestido da justiça dele. Então ele diz, tetelestai, está consumado. O termo grego que era usado quando uma dívida era quitada, se carimbava, tetelestai. Quando Jesus fala tetelestai, nossa dívida com o Pai, recebeu o carimbo, pago. Conheça isso, doutrina de Cristo, mas não para aí não. Se parar só aí, não tem evangelho. Mas como eu faço para saber que o sacrifício dele foi suficiente para salvar uma montanha de pecadores? E que Deus aceitou esse sacrifício? É que no terceiro dia, todo o inferno parou de cima daquela pedra para dizer, daí você não sai. Mas nem a morte, a vida, os anjos, os principados, os soldados romanos, Césares, nem o Sinédrio, nem Anás e Caifás segurou aquela pedra, rolou, e ele ergueu-se de lá, mostrando que o Pai recebeu o sacrifício, que ele foi suficiente. Passados 40 dias aqui, ele dá uma ordem, junta seus discípulos na Galileia, cerca de 500, e os comissiona, e de pregar o evangelho para toda criatura da terra, a chamada grande comissão. Após dar essa ordem, sobe com os anjos aos céus, entre as nuvens, e diz, porque assustastes, varões galileus, do mesmo modo que viste ele subir, voltará outra vez. Paulo está dizendo, todo crente da aliança do Calvário tem que conhecer, dominar, o que o pastor Paulo acabou de dizer, conhecer sobre Cristo, sobre Cristo. Sabe o que o comentário da Bíblia, English Standard Version, sobre este texto diz assim, tanto conhecendo a Cristo de forma pessoal, como conhecendo tudo o que ele fez e ensinou, leva os cristãos ao estado de pessoa madura. O que tem a ver conhecer Cristo com pessoa madura? Cláudio, que a pessoa que domina o conhecimento de Cristo, ela não se mete em rascada, ela não é imprudente, ela não é tola. Ela aprende a ter feeling, discernimento, ela aprende a ter fibra, ela aprende a ter fidelidade, porque ao olhar para Cristo e conhecer, e ver a sua fidelidade, abnegação, renúncia, amor, bondade, aquilo acrescenta para ela, e ela amadurece. Crescer no conhecimento de Cristo evita problemas, sofrimentos. Conhecer sua humanidade, sofrimento, paciência, bondade, amor, traz crescimento. E é isso que afirma a sequência do verso 13, olha lá. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa palavra parece estranha, né? A perfeita varonilidade. O que é isso? Ficaria melhor traduzido assim, ó. Eu concedi esses ministérios para que vocês cresçam no conhecimento de Cristo, a perfeita varonilidade. Ficaria melhor traduzido
para que vocês cresçam no conhecimento de Cristo e se tornem pessoas maduras. Essa é a ideia. Perfeita varonilidade. Fala assim, ó, uma criança que tem barriguinha, papinho, perna lisinha, e um homem de barba cerrada, músculos riscados. O conhecimento de Cristo vai deixar vocês de ser um Bertinho para ser um Bertão. Essa é a ideia. Vai fazer vocês homens maduros. Ué, quem aprende com o sofrimento de Cristo? Não consegue passar sofrimento? Quem aprende com a fidelidade de Cristo ao Pai? Não aprende a ser fiel? Quem aprende está na boca da tentação. Aí eu pego. Não aprende com Cristo quando ele fala, vai-te Satanás, pois está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem não conhece nada de Cristo, é o bebezinho do papinho, da barriguinha. O conhecimento doutrinário sobre tudo da pessoa de Cristo leva o crente a perfeita varonilidade, ou seja, o estado de pessoa madura. Quer ver eu dar um exemplo claro aqui? Como é que eu esqueço a minha toalha hoje? Isso aqui faz 3 meses que está aqui, gente. Acho que a dengue que estava aqui quando eu estava, está aqui e vai voltar para mim agora. Isso aqui é tudo o Thiago, ele deixa isso aqui, ó. A água está desde a conferência aqui, ó. Tinha uma larva aqui, eu não sabia de que mosquito que era. Vai ter outro, tem que promover você, isso aqui é coisa de mulher. Teve uma época que ele põe o Gabriel Dourado para cuidar disso aqui. Meu Deus. Até esqueci o que eu ia falar. Esse é pão quentinho. Primeiro século da igreja, Galiano, eu chamo você de Galileu. Galiano. Coliseu. Quem que morria mastigado no Coliseu? Os cristãos. Vamos lá. Quem que incendiava os postes de Nero, que eram queimados vivos? Os cristãos. Quem eram os primeiros martirizados? Primeiro Estevão, Tiago, aí foi indo. Pedro de cabeça para baixo. Paulo, decapitado em Filipos, amando de Nero. Aí depois começou, leões. Vai procurar a história do primeiro século. Não tem um crente negando, titubeando. Vinha um soldado romano em grego e dizia, César istem Kyrios, César é o Senhor. Os cristãos, com olhos e rosto retesado, diziam, Jesus istem Kyrios, Jesus é o Senhor, e não negavam. Por que tinha uma fé dessa? Conhecimento de Cristo. Conviveram pessoalmente com Ele, andaram com Ele, viram Ele, ouviram dEle. Então, após a sua morte e ressurreição, era impossível que eles negassem o conhecimento de Cristo, em loco. Doutrinário, claro, porque veja só, por exemplo, quando eu fiz o primeiro acampamento aqui sobre os atributos de Deus, foi a primeira vez que eu estudei os atributos de Deus para valer. Eu estava estudando média de 12 horas por dia. Você vê como conhecimento doutrinário, não estava falando, Senhor, cura meu cara, Senhor, me dá um dinheiro, Senhor, pelo amor de Deus. Não, doutrinário. Então, isso é onipotência, onisciência. O dia que eu estava naquela sala, e fiquei 12 horas estudando, God Holiness, a santidade de Deus. Teve uma hora que eu parei a caneta, peguei a caneta, saí de lá e fui andar. Meu coração começou a bater, minhas pernas bambear. Eu falei, Deus vai me matar, eu vou morrer. Eu não sabia que Deus era tão santo. Naquele mesmo dia, eu preguei. No meio da pregação eu pensava, Deus vai me matar igual matou Nadab e Abiú, porque eu não tenho moral, dignidade, para sequer mencionar esse atributo. Resultado, eu nunca mais vi o pecado da mesma forma. Eu nunca mais vi as coisas sagradas da mesma forma, porque eu conhecia a santidade de Deus.
Eu nunca entrei num banheiro para sentar no vaso com a Bíblia. Eu nunca abri a Bíblia com a televisão ligada. Eu nunca li Bíblia comendo alguma coisa. Eu nunca fiz isso por causa Ele é santo. Por isso eu não tenho coragem de chegar atrasado num culto e tratar as coisas de Deus dessa forma. Porque Ele é santo, 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 3 vezes santo. Os serafins, para ficar lá, tem que cobrir o rosto, senão são desintegrados. Desintegrados. Agora eu sei porque a sua vida é frouxa, porque o Deus que você conhece não é esse, é um gordo que veste de vermelho, que tem que ficar despachando bênção para você. Mas quando você conhecer este Deus, triplamente santo, opa, é isso que Paulo está falando. Você vai determinar por um Deus desse? Esses falsos profetas, pôr Deus na parede. Agora, Paulo sai dos aspectos doutrinários e vai para os aspectos práticos. Ele vai da ortodoxia para a ortopraxia. Sabe o que é ortodoxia? Por que Paulo começou na ortodoxia para depois ir na ortopraxia? O que quer dizer ortodoxia? Quando você vai no ortopedista, o osso está torto. Ortopedista, deixar reto. Ortodoxia, doutrina reta. E depois, ortopraxia, vida reta. Paulo está dizendo, não se tem vida reta sem primeiro ter doutrina reta. Por isso ele apresenta a primeira doutrina reta. E agora apresenta o estilo de vida reto. Então quem tem uma vida torta, é porque tem uma doutrina torta. Se você não entender bem a doutrina, a teologia, a Bíblia, isso vai convergir, resultar numa vida fraca. Então eu posso dizer que muita gente vive uma vida espiritual fraca, porque o conhecimento acerca de Deus é fraco. Agora, Paulo mostra na prática o modelo de cristão maduros que todos devemos ser. O que é crescer espiritualmente na prática? Qual o modelo de maturidade cristão? Sabe qual? Cristo. Olha só o que ele faz. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Resumindo, Deus quer que todos se pareçam com Cristo, se desenvolvam espiritualmente, tá? Quem que é o meu modelo? Se eu jogar basquete, o meu modelo é o Michael Jordan. Se eu levantar peso, o meu modelo é Ronnie Coleman. Se eu jogar futebol, o meu modelo é o Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E como cristão, quem que é meu modelo? Paulo? Não, Paulo não. Moisés? Não, Moisés não. Elias? Não, o pai Abraão? Não. Cristo. Mas Cristo? Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Pastor, mas o padrão é alto. Claro. Quando você pensa em alguém, quando você pensa em física, você quer ser quem? Albert Einstein. Quando você joga bola, você quer ser igual Messi. Quando você faz ginástica, você quer ser igual a Nadia Comaneci, que recebeu 10 perfeito, o único 10 perfeito até hoje, na Olimpíada de Moscou. Então, se você quer ser cristão, seu modelo máximo, Cristo. Aqui Paulo ensina qual deve ser nosso estilo de vida. Cristo é o alvo que devemos perseguir. Seu caráter santo, sua obediência, sua prudência, sua paciência, sua bondade, seu amor. Irmãos, fale como Cristo, haja como Cristo, se porte como Cristo, imite a Cristo. 1 João 2,6, aquele que diz estar nele, Cristo, deve também andar como ele andou.
diz que é cristão tem que andar como ele. Estou quase terminando. Essa agora é a última parte. Ok? É isso que Deus deseja para nós. Maturidade e crescimento. Agora vai a pergunta que você está fazendo. Como eu consigo isso? Como eu alcanço? Como eu saio do conforto? Como eu deixo de ser bebê e começo a criar pelos no corpo? Como? Através do discipulado. Você precisa ser instruído, ensinado, disciplinado por Deus e por homens. Para isso, marca aí, porque vamos voltar, mas vai lá em João 15 agora. Vai em João 15. É o discipulado. Vamos lá, João 15. Verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, ou outra tradução, poda, para que produza mais fruto ainda. Vamos rapidinho aqui. Olhe para mim. Jesus está fazendo o seu discurso de despedida. Ele será crucificado em alguns dias. E nesse discurso, que está em João 15, ele fala da importância de dar frutos. E menciona o discipulado. Ok? Ele começa, quem está em mim não dá fruto, o pai corta. Fala de quem não é salvo. Crentes nominais. Estão na igreja, mas não mostra mudança. Mas ele diz, e todo que dá fruto, o pai limpa, para que produza mais fruto. Presta atenção. O ramo que dá fruto, se o ramo está na videira e dá fruto, é o crente verdadeiro. Que fruto é esse? A mudança inicial após a conversão. Está na videira, conversão. Fruto, a mudança no caráter, no ser inicial. E ele menciona que o ramo pode e deve dar mais fruto. O amadurecimento. Ok? Ele vai dar mais, mas já não deu o fruto. Sim, é a mudança inicial na conversão. Mas por que agora o ramo tem que dar mais fruto? É o progresso, o desenvolvimento, o amadurecimento. Como? O texto diz assim, aquele ramo que dá fruto, o pai poda. Imagine um agricultor ou um jardineiro num pomar. Aquele pomar está dando fruto. Mas ele precisa passar por uma poda, ele vai cortando, para que aquela árvore cresça mais e dê mais fruto. Para isso é necessária a poda. O que é essa poda? O discipulado que todos os crentes devem se submeter. Quando eles vêm para Jesus, eles mudam. Mas para que eles amadureçam, se desenvolvam, deem mais frutos, eles precisam da poda, do discipulado, da disciplina. Senão eles vão ficar estagnados. E existe aqui 3 tipos de discipulado para você se desenvolver. O discipulado pessoal, o discipulado coletivo e o discipulado individual. Isso é a poda. Escute, se você não se sujeitar a um discipulado, você não vai dar mais fruto. Você não pode cumprir o que Paulo está pedindo em Efésios. Crescer, amadurecer. É só com a poda o discipulado que você consegue. Primeiro, o discipulado pessoal. Que é isso? É investir em mim mesmo. Você tem que ter um tempo reservado para gastar com a Bíblia. Você não vai dar fruto se você não investir em si mesmo. Um período do dia para gastar com a Bíblia. Um período do dia para gastar em oração. Comprar livros. Mortificar a sua carne. Você precisa investir no seu próprio crescimento. Segundo, isso está onde? Em Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, primeiro. Segundo, para cumprir a lei do Senhor, praticar. Terceiro, para ensinar.
Esdras colocou no coração: eu tenho que aplicar o meu coração em compreender as coisas de Deus. Ele se discipulou, é o autodiscipulado. Segundo, o discipulado coletivo, a poda. Ele é feito na igreja. A poda se dá nos cultos, na escola dominical, na vigília, na reunião de oração, na comunhão com os santos, na santa ceia, no batismo, no evangelismo nas ruas. Geralmente, os crentes imaturos que não se desenvolvem, geralmente eles não têm compromisso com a igreja local. Vem a hora que quer, quando quer, do jeito que quer. Por isso estão estacionados. E terceiro, o discipulado, isso está onde? Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o discipulado coletivo. Estavam juntos na doutrina dos apóstolos, Bíblia, doutrina, na comunhão, koinonia, estavam juntos. No partir do pão, ceia, culto público. Terceiro, discipulado individual. É caminhar com alguém, é ter alguém para prestar contas, para confessar pecados. Você precisa de alguém para repreender você, ensinar você, alguém para caminhar com você. Por que isso não se desenvolve? Porque não caminha com ninguém, não presta conta para ninguém, não aceita a repreensão de ninguém, não vai crescer. Você precisa, Jesus andou com os 12, ensinou, orou junto, repreendeu, exortou, consolou, e eles foram amadurecendo. Procure um pastor, procure um diácono, procure um ancião, uma irmã piedosa, um irmão piedoso, preste contas, peça conselhos, e aceite a repreensão. Atos 8,30, lembra de Filipe e Eunuco? O eunuco estava passando e lendo Isaías. Aí Filipe falou: você entende o que você lê? O eunuco diz: uai, como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? Então sentou com ele e ensinou. Tem gente, como é que eu vou saber se alguém não me ensinar? Precisa de alguém para te ensinar. Terminando. E qual a razão para esse crescimento? Porque Deus exige isso de nós. Volta lá para Efésios e eu vou encerrar. Efésios 4. Qual a razão para esse crescimento? Por que Deus exige isso de nós? São duas razões que o texto aponta. Uma negativa, outra positiva. Primeira razão é que o crescimento protege a igreja. Segunda razão é que o crescimento ajuda e coopera com a igreja. Por isso que ele pede para a gente crescer. Primeira razão, protege a igreja. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo vento de doutrina. Sabe por que Deus quer que a gente cresce? Para nós não dar trabalho. O que é um menino? Já viu a dor de cabeça que o menino dá? O menino é inconstante, inconsequente, imaturo. Ele dá uma dor de cabeça. Paulo está dizendo, primeiro, para vocês não darem trabalho para a igreja. Para vocês protegerem a igreja. Para não serem meninos. Qual que é a marca de um menino? Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Uma hora quer ir na igreja, outra hora não quer ir na igreja. Uma hora quer ler a Bíblia, outra hora não quer ler a Bíblia. Uma hora está animado, outra hora não é animado. Isso é imaturo. Crente que não se desenvolve. Um dia está animado, outro dia está desanimado. Um dia vem na igreja, falta 10 da igreja. Oscilantes. É assim que e Paulo está descrevendo que tem crentes assim. Por que eles são assim? Porque eles não se desenvolveram. Eles não têm compromisso com a igreja. Eles são regidos pela emoção. E a emoção ela é assim, uma hora está boa, uma hora está bem. E ela que domina eles. Outra marca do menino. Escute. Você já viu o menino? Ele acredita em tudo. Conta o negócio, o menino pensa que é verdade. Pai, tem um moço ali falando que se eu der 10 reais para ele vai me dar um Nike. Você é bobo, moleque. Você vai comprar droga.
O crente maturo acredita em tudo. Eu gosto do pastor Paulo, mas gosto de ver o homem do chapéu também, é uma benção. Menino, acredita em tudo. Tudo é de Deus, tudo é profecia de Deus, tudo é milagre de Deus. Esse dá trabalho para a igreja. Então Paulo está protegendo a igreja desses crentes, cabeçudos, incoerentes, meninos. Segundo, para que Paulo pede isso? Porque eles ajudam o reino. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Que é isso? Por que Paulo deseja o crescimento? Para nós trabalharmos para Deus, para ajudar na expansão do reino de Deus. Uma pessoa despreparada e imatura não pode servir com qualidade no reino, pelo contrário, ela atrapalhará e causará mais males do que bens. Então Paulo pede o desenvolvimento, porque crentes maduros podem servir para o reino, podem trabalhar, podem expandir o reino. Nesse sentido, Deus deseja o nosso progresso para que sirvamos. E o resultado? A igreja ganha com isso. Verso 12, para a edificação do corpo de Cristo. O que quer dizer isso? Se a igreja for homogênea, doutrinariamente, no conhecimento de Cristo, na prática de vida semelhante a Cristo, vai haver a edificação do corpo. Teremos uma igreja sólida, madura, homogênea. Teremos membros saudáveis, com bom testemunho, membros independentes, trabalhando para o reino. Edificado aqui é um termo tirado da construção civil, fundamentada, alicerçada. Irmãos, esse é o desejo de Deus para vocês. Crescimento, amadurecimento. Vamos orar, fecha os olhos, curva a cabeça.